Ai, bom demais, bom demais. Olha aqui, no sábado o Rafinha fez o Aqui com o Benja. E olha esse trecho aí do Rafinha. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre o Jorge Jesus. Vamos ouvir o Rafinha aí. Benja. Você já conhecia o trabalho do Jorge Jesus antes? Eu conhecia, Benja, porque uma vez nós fomos jogar contra o Benfica lá, e ele, o Guardiola, falava que ele defendia muito bem. Uma vez nós jogamos contra o Benfica lá, e ele falou que o Jorge Jesus defendia muito bem, sabe? Nós jogamos com o Jupp uma vez, e ele falava, né, que o Jorge Jesus era conhecido porque o time dele defendia muito bem, né? E ele só jogava pra frente, mas eu não sabia, né, que era desse jeito assim. E antes mesmo de vir pra cá, a gente tem um amigo em comum, né? Eu e o Mister temos um amigo em comum lá em Munique, era um cara que é muito amigo da família do Mister. Ele sempre falava, né, que o Mister era assim, assado. Eu escutava falar, mas não tinha noção do que era, né? Então, assim, eu já sabia que ele era um treinador, assim, né, como de um temperamento muito forte, né, muito explosivo, assim, mas que também ele dá muito resultado, né? Todo jogador que joga com ele fala que ele era um treinador que tirava o máximo mesmo do atleta e que exigia muito, né? Um treinador que cobrava muito. Então, foi bom ter vindo para cá também por causa disso. Estou aprendendo mais ainda. É um treinador que, né, tem as ideias dele, tem a mentalidade dele. É um cara que, né, é explosivo, está ali sempre cobrando, mas também tem um coração gigante, né? Mudou muito o jeito dele aqui no Flamengo, né? Pô, deu uma amolecida no coração. Acho que ele vê o que está acontecendo em volta dele, vê como os jogadores aqui tratam ele. Então ele deu uma amolecida no coração, assim, porque, né, o europeu já é normal, assim, de ser uma pessoa mais, né, mais reservada, mais, assim, não é muito de ficar abraçando, de ficar conversando, de sentir esse carinho, assim. E aqui ele encontrou isso, então isso aí deu uma acalmada nele também, ele tá mais tranquilo. Mas no treino, começa o treino e já vira a chave de novo, vira o Jesus europeu de novo. Ô Zé, o Rafinha deu uma entrevista no Aqui com o Ben sábado, legal pra caramba, e é muito legal falar de futebol com o Rafinha, porque é um cara que passou 15 anos da vida dele na Alemanha, né? Na Europa, ele pensa como europeu, ele age como europeu, ele joga como europeu. Né? Na entrevista ele fala das dificuldades que teve para vir para o Brasil, confirmou quando eu falei a proposta que ele teve da Inter de Milão, a Inter que você jogou, falou que no dia seguinte que ele assinou com o Flamengo, o Paris Saint-Germain queria levar ele para o lugar do Daniel Alves, que ele abriu de mão de muito dinheiro. Ô Zé, o segredo do Flamengo é o Jorge Jesus? O segredo do sucesso do Flamengo, né? Eu acho que é o segredo, é o começo do, vamos dizer assim, é a chave do segredo, né? Não posso dizer tudo, porque dentro do campo ele coloca os jogadores para jogar, ele conseguiu entender, né? E o tamanho do Flamengo, ou seja, na primeira entrevista que ele deu, ele falou assim, eu sei que aqui no Flamengo não basta apenas ganhar, tem que ganhar e jogar bonito. Então o que ele fez? Ele pegou a experiência dele, porque é um cara que tem uma experiência fantástica. O que eu posso fazer? Posso transformar esse time com a qualidade que tem num time europeu sem a bola, e com a bola eu posso fazê-lo jogar como um time brasileiro, né? Ou seja, dando liberdade para a criação, fazendo uma movimentação que nós estamos vendo, por exemplo, a evolução do Gabigol nas mãos do Jorge Jesus é uma evolução fantástica. Então ele mostrou o caminho das pedras, mas muito depende também dos jogadores. Né? Os jogadores também precisam entender isso, precisam ter a capacidade técnica e tática, principalmente, para fazer exatamente aquilo que o treinador pede. Então, eu acho que o começo do segredo é o Jorge Jesus e termina na capacidade dos jogadores. Mano, você viu aí o Rafinha falando do Jorge Jesus. Inclusive, Benja, ele falou a respeito de uma parte comportamental. Todo mundo que já foi para a Europa sabe que os europeus são realmente aí mais secos assim com relação ao tratamento. O brasileiro já é aquele cara mais espirituoso, já é aquele cara mais brother, enfim. Mas o Jorge Jesus, ele amoleceu diante do que tem acontecido com ele no Rio de Janeiro. Inclusive, cara, o Benfica, que acabou tropeçando ontem novamente, agora o Porto já abriu 6 pontos de vantagem para o Benfica, que possivelmente vai levar o Campeonato Português de novo. Fez pelo menos demonstrou um certo interesse no Jorge Jesus recentemente. Jorge Jesus, não tem nem o que você pensar, velho. Olha o que você pode trocar a sua realidade hoje para pegar um time aí que vive oscilando demais, uma crise política enorme, ano de eleição,
torcida indo na porta de CT lá, apedrejando ônibus de jogadores. Cara, não tem porquê, Benjamin. É uma relação aí, uma química que aconteceu num curto espaço de tempo, que é claro, nada vai perdurar eternamente. Porém, eu acho que a realidade do Jorge Jesus hoje, dentro do que ele vive aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, eu acho que é muito bom, cara. Não tem por que ele trocar. É um cara que tem o elenco na mão, o elenco adora ele, a torcida adora o Jorge Jesus, a diretoria idem. Não tem por que, sinceramente, trocar o certo pelo incerto. Eu acho que o Jorge Jesus, pelo menos mais uma temporada, ele fica aqui no Brasil, Benjamin, ganhando tudo que ele pode ganhar. Ô, Pascoal, mas tem um cara aí que balança o Rafinha, Pascoal. Quer saber quem é? Falou que se o homem pegar o telefone e ligar para ele, que tudo pode mudar. Olha quem é, Pascoal. Naquela vez, naquele programa que a gente fez, tem um cara que quando você fala, eu vejo que você dá uma balançada. Ele até quando escreveu um livro tem um capítulo seu lá. Pepe Guardiola. Esse é fera. Eu quero te perguntar um negócio. Se o Guardiola hoje é modo de falar, pode ser, pegasse o telefone, falar, Rafinha, eu tô num clube tal, preciso de você 2 anos aqui. O que acontece com a cabeça do Rafinha? Aí dá um trevo, né, Benji? Aí dá um trevo, né? Porque, pô, quando se o homem chamar, é complicado, né? Tem que pensar com carinho, né? Tem que pensar com carinho que o chamado do Pepe não pode ser em vão, não. Eu tenho um carinho muito grande para essa pessoa, né? Foi um treinador que aprendi muito com ele. Durante os 3 anos que ele passou em Munique, foi o treinador que eu mais joguei no Bayern. Joguei 120 partidas com o Guardiola no Bayern, né? Foi um cara que mudou o esquema do time para me fazer jogar. Então, assim, sou muito grato a ele, né? Sou muito grato a ele. Ele sempre manda mensagem, sempre está perguntando, né, como estão as coisas. Até eu brinco com os meninos, às vezes os meninos ficam lá no clube pegando meu pé. Pô, Rafinha, só que eu falando de Bayern. Eu falo, não é, que o Pepe falou, quando o Pepito fala, tem que escutar. Aí ele fala, pô, Rafinha, só fica falando de Bayern. Eu falo, mas não é, cara, é que assim, o Guardiola, pô, ele entra na mente do cara mesmo, sabe? Ele entrou, não só minha, né? Todos os jogadores lá, ele marcou mesmo, porque todos os ensinamentos, né? O jeito que ele lidava com, o jeito que ele tinha a relação dele com a gente era extremo, cara, sabe? Era impressionante. O Guardiola era um cara, assim, meio maluco pro futebol. O Jorge Jesus também é maluco pro futebol. O cara é 25 horas no campo, velho. Então, assim, eu tive a felicidade de passar 3 anos maravilhosos com ele, que é para todos o melhor treinador de futebol do mundo. Então, assim, acho que foi o auge mesmo da minha carreira, porque foram tantas conquistas boas que eu tive na minha vida, né? Tantas conquistas. E, assim, ter convivido com ele, ter jogado com ele, acho que isso para mim foi o meu maior prêmio. E, claro, ele ter feito no livro dele um capítulo só em minha homenagem, acho que isso aí já diz tudo. Ele tem tantos jogadores que ele podia ter homenageado no Bayern, tantos jogadores que tinha lá, cara, jogadores muito melhores do que eu, e ele escolheu a minha pessoa e começou e fez um capítulo só em minha homenagem, falando, né, que eu era imprescindível no sistema dele, que com ele eu jogando o time funcionava de uma forma, tal. Explicou tudo. E assim, isso aí deixa a gente, né, Benji, acho que não existe uma recompensa melhor que essa, né? Ser reconhecido pelo melhor treinador do mundo de uma forma dessa, de ele colocar na biografia dele. Acho que isso aí para mim foi a cereja do bolo, né? Porque tudo que a gente viveu, acho que foi um prêmio muito grande para minha vida. Aí, Pascoal, o Rafinha falou, o Guardiola entra na mente do cara, né? Guardiola entra na mente, ele fala que é impressionante, que um telefonema do Guardiola balança. E ontem eu estava vendo aí que o técnico do Barcelona, lá, o Setien, já está pela bola 7, ninguém mais quer o cara. E pintou o rumor até que Guardiola, apesar de ter contrato com o Manchester City até dezembro de 21, que são fortes os rumores que ele poderia voltar ao Barcelona, Pascoal. Tá aí o Rafinha dizendo, Guardiola janta a mente, ele entra na mente. Janta a mente é o cara que consegue colocar aquilo que ele imagina para o jogador executar dentro de campo. É jantar a mente, o cara entra na cabeça do cara para ele fazer o que ele tem que fazer dentro de campo. Ô, Benji,
Não, tá ligado aqui o microfone, tá sempre ligado. Só para dizer o seguinte, o caso do City, o caso do City nesse instante, ele pode ser punido novamente por causa do excesso de gastos, né? Do fair play financeiro. Então, se o City for penalizado mais uma vez, eu não sei qual vai ser o futuro dele, não. Eu acho que o Guardiola tem um caminho certo para voltar ao Barcelona. Até porque o Messi deu as costas para o auxiliar do Setien no último jogo. O Messi virou as costas pro cara, não fez nem que era com ele. É o Messi, hein? Fez que nem era com ele. Então eu acho que o vestiário, o treinador e tal, não está muito legal no Barcelona. E o nome do Guardiola é sempre lembrado. Por que não voltar a dirigir o Barcelona, também com os problemas que podem acontecer, as punições que podem acontecer para o City? Eu acho que tudo tem que ser analisado nesse momento. Agora, eu acho muito legal o reconhecimento do Rafinha, né? Reconhecimento é muito legal. O Rafinha, hoje, o cara me botou numa função, eu fui executar e ele fez um capítulo do livro dele para mim. Legal. Reconhecimento é sempre bom, Benja. Mano, você viu o Rafinha falando do Guardiola. Eu vou dizer um negócio pra você, o Rafinha é extremamente feliz no Flamengo. Eu acho que a única coisa que hoje balançaria com o Rafinha, porque não é o dinheiro, né? Porque na própria entrevista ele fala que teve uma proposta da Rússia que era para ganhar não sei quanto. A proposta da Inter de Milão, viu, Zé? Eu vi no dia que eu estava lá na casa dele em Munique, gravando com ele, ano passado, eu vi os valores. Eu falei, gente do céu, para jogar na Inter de Milão, 2 anos em contrato, para ganhar o que ele ia ganhar, então não é dinheiro mais. Prova disso que ele veio pro Flamengo. Mas a única coisa que eu acho que balançaria hoje é isso aí, meu. Se o Guardiola pega o telefone e liga para ele e fala, preciso de você, eu acho que é a única coisa que ele iria, viu, mano? Pode ser, né, Benja? Pela relação de amizade que ele tem aí com o técnico. Mas, sinceramente, cara, nenhum clube europeu hoje faria um contrato pro Rafinha. Não pela qualidade dele, porque ele mostrou que tá jogando em alto nível ainda, mas pela idade mesmo, né? Então é uma situação na qual ele tem uma relação, uma proximidade com o Guardiola, um respeito, é uma consideração muito grande. Mas, sinceramente, cara, eu acho que o término da carreira do Rafinha tá atrelado ao Flamengo mesmo. Até o próprio Guardiola mesmo aí, querendo ou não, cara, ele tem outras opções dentro do mercado europeu aí que ele pode estar buscando e contratando. O Guardiola é um cara que, para quem não se recorda também, ele foi fundamental na ida do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus que estava também concentrado numa dessas partidas da seleção olímpica, estava na concentração lá, o Guardiola pegou o telefone e ligou pro cara. Ele achou até que era uma pegadinha, achou que era brincadeira. O empresário falou, não, tem o cara querendo falar contigo. Era o Guardiola. O Guardiola, ele tem esse costume. E eu acho que isso é bacana, Benjamin. Eu acho que isso é bacana, é fundamental, inclusive, para um jogador pegar confiança no projeto. Quando o treinador liga para ele. Porque quando o treinador liga, ele sabe que possivelmente ele vai ser titular. Agora, quando o dirigente pega o telefone aqui, ô fulano, vem aqui, quero te contratar e etc e tal, pode ser um negócio. Agora, quando o treinador pega o telefone e fala, bacana, quero falar contigo, demonstra a confiança que ele tem no trabalho dele. Eu acho que é um elemento a mais para fechar um contrato. O Rafinha falou que encerra a carreira no Coritiba. Quando ele for encerrar, é no Coritiba, ele falou. Mas deixa eu perguntar, Zé, você que jogou tanto tempo na Europa, você que jogou na Inter de Milão, uma discussão que a gente sempre tem aqui no programa, principalmente o Sormani. Limão, não. O treinador europeu. O treinador europeu, ele é muito melhor que o treinador brasileiro ou ele é apenas diferente? Não, eu acho que ele é muito mais concentrado do que os treinadores brasileiros, né? Se bem que nos últimos anos nós temos mudado um pouco a forma de pensar. Mas só que a forma de pensar dos treinadores europeus, eles têm, de certa forma, Benji, uma certa instabilidade que aqui no Brasil você não tem. Aqui no Brasil você tem uma sequência de 5 jogos. Se você perder 3, empatar 2 e ganhar uma, você está fora. Na Europa não. Na Europa, em determinados casos, há uma certa paciência. Então isso acaba condicionando a forma como você trabalha. Você tem uma certa tranquilidade, então você pode colocar a sua forma de jogar, você pode ter um tempo maior para trabalhar com os jogadores, aí ter essa aproximação que o Guardiola teve com o Rafinha. Existe esse tipo de coisa. Nas questões táticas, eu acho que aqui no Brasil a gente está se aproximando, né? Na intensidade, na entrega. A única coisa que eu acho que o Brasil está querendo copiar muito a Europa.
E a Europa, pelo contrário, vem aqui, pega algumas características do futebol brasileiro, que são os jogadores, e leva para lá e adapta essa característica do futebol brasileiro ao futebol europeu. E aí essa é a diferença, mas eu vejo aí dos treinadores europeus mais preparados que o Brasil, mas essa distância eu acho que ela está diminuindo. O problema, Benja, aqui, você vê, né? Vou citar o caso do Jorge Jesus e do Sampaoli. O ano passado, eles acertaram com o Santos, o Sampaoli com o Santos e o Jorge Jesus com o Flamengo. Se eles não dessem certo, em 5 jogos, se não ganhassem, eles iam ser mandados embora e pronto, acabou. Eles seguiriam a vida dele na Europa. Aqui no Brasil, não. Aqui os treinadores acabam sendo condicionados a isso. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.